Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 24 de março, nós estamos recebendo com muito prazer o presidente da CET de Santos, Companhia de Engenharia de Tráfego, o engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves. Também vai participar do programa de hoje o colega jornalista Fernando de Maria. Agora nós vamos ver as manchetes, conhecer as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: Previdência privada atrai mulheres. Na Folha de São Paulo, OTAN vê risco de invasão da Ucrânia pela Rússia. No Estadão, Petrobras deixa de cobrar dívida da Venezuela. O semanal Boc News, sob a tutela do medo. No Santa Portal, com Giovanni o Inspirado, Peixe vence Verdão e garante melhor campanha. No G1 Santos e região, mulher é presa com entorpecentes em Guarujá, São Paulo. No portal da UOL, para 54%, Copa do Mundo no Brasil será no máximo regular, diz Datafolha. A revista Veja traz na capa: o que era solução virou problema. Chico. 8 horas e 6 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem. E a tarifa do transporte público em Santos vai permanecer fixada em R$ 2,90 por mais um ano, tempo no qual o contrato com a concessionária Viação Piracicabana será prorrogado pela Prefeitura. Nesse período, a Prefeitura e a CET também vão promover uma nova licitação para verificar e definir a empresa que passará a operar o serviço do transporte coletivo no município de Santos a partir de então. No programa de hoje, nós vamos falar sobre tarifa do transporte público, vamos falar sobre trânsito, sobre mobilidade urbana, enfim, e também sobre as obras do VLT que estão em andamento. Aliás, nesse sentido, uma comitiva da região metropolitana da Baixada Santista encontra-se na Espanha, em Valência, exatamente visitando as instalações da empresa que está construindo os trens que vão operar o VLT em Santos e São Vicente na sua primeira fase. E o correspondente do Jornal em Foque, o colega jornalista Humberto Chalub, está em Valência e daqui a pouco vai trazer as informações ao vivo, direto da Espanha, a respeito do VLT. Agora nós vamos conhecer a previsão do tempo e também o movimento de balsas e estradas com a Paula Paparelli. A previsão para esta segunda-feira é de chuva durante todo o dia. A temperatura varia entre 20 e 23 graus em Santos e as ondas podem chegar a no máximo meio metro nas praias da região. As estradas, o tráfego segue normal no sistema Anchieta Imigrantes. Ponto de lentidão apenas na chegada a São Paulo, tanto pela Anchieta quanto pela Imigrantes. Está em vigor a Operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. E as balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail. je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. 8 horas e 8 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e na volta vamos entrevistar o presidente da CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves. Voltamos já. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126.
O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Você ainda tem dúvidas sobre a carreira profissional? Então não perca a 25ª Feira de Profissões da Unisanta. Oportunidade para interagir com profissionais em todos os cursos, visitar os estandes, conhecer os laboratórios, clínicas e outros ambientes da Unisanta. Dia 30 de abril em novo horário, das 9 às 13 e das 19 às 21h30. Entrada franca com sorteio de brindes. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br/Feira de Profissões. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 24 de março, e hoje recebendo com muito prazer o presidente da CET de Santos, engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, e o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paula. A Prefeitura de Santos renovou por mais um ano o contrato com a Aviação Piracicabana para o transporte de ônibus na cidade. A boa notícia para os passageiros é de que o valor da tarifa não vai aumentar. O preço da passagem será mantido em R$ 2,90 até março do ano que vem. Serão 38 meses sem reajuste no valor do transporte público. A Aviação Piracicabana segue como permissionária por mais 12 meses. Foi o que anunciou hoje o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, durante entrevista. Nós tínhamos duas reivindicações sobre a mesa. Primeiro, o aumento da tarifa de R$ 2,90 para R$ 3,35, que foi negado. Nós estamos congelando a tarifa por mais um ano. Não teremos aumento do transporte. Vai ser um período de 38 meses sem um centavo de aumento na tarifa, que é o maior período em toda a história da cidade. O outro pedido era a renovação do contrato por 8 anos, que era um direito dentro do edital anterior. Nós também não atendemos, fizemos uma extensão do contrato por um ano com uma série de exigências. Entre as exigências da Prefeitura estão a instalação de ar-condicionado em mais de 50% da frota até novembro, além da colocação de 130 novos abrigos de ônibus e internet grátis sem fio em todos os veículos em 90 dias. Hoje, o prefeito criou também uma comissão de licitações. Com isso, em até 120 dias, deve ser publicado um edital, abrindo assim concorrência para outra empresa administrar o serviço nos próximos anos. Concorrência pública do transporte coletivo na cidade, para que todas as empresas do Brasil possam participar e vamos escolher aquela que for a melhor proposta para a cidade. Acho que a livre concorrência vai ser muito importante para que outras empresas tenham a oportunidade de apresentar suas propostas. Muito bem, aí está a reportagem a respeito da tarifa do transporte coletivo, vai permanecer em R$ 2,90 por mais um ano, e além do que a empresa, a concessionária, a Aviação Piracicabana, terá nesse prazo que promover uma série de melhorias no transporte público. Esse tempo de um ano será suficiente para todas essas melhorias? Presidente Antônio Carlos Silva Gonçalves, bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, obrigado pelo convite. O tempo é mais do que suficiente para fazer as melhorias, até porque parte delas já começaram a ser implementadas. Sim. Santos tem uma frota de aproximadamente 280 ônibus circulando, né? Desses 280 até novembro, 150 vão estar com ar-condicionado, todos vão estar com Wi-Fi. E a partir daí o prefeito já anunciou uma comissão de licitação, que em 120 dias vai estar com o edital pronto para ser publicado e a gente poder ter uma nova empresa para operar o sistema de Santos. Ou de repente a mesma empresa. Ou de repente a mesma empresa. Desde que vença, evidentemente, essa licitação. E a licitação ela se faz necessária, Chico. O contrato poderia ter sido estendido por mais 8 anos, sim, mas ela se faz necessária porque existem cláusulas contratuais que dificilmente a gente conseguia mexer. E nós vamos fazer uma licitação de forma que a gente tenha mais agilidade na cobrança dos resultados que a empresa vencedora nos ofereça, para que a gente possa ter um transporte de qualidade da maneira que o santista quer.
o que é muito importante, mas para isso é preciso punir, né? Precisa muitas vezes multar, fiscalização intensa e multas. Sem dúvida. As multas, nesse contrato agora, as multas já tiveram uma alteração, elas passaram para 30 mil tarifas, algo em torno de 70 mil reais, a multa limite anteriormente era de 15 mil reais, mas a gente entende que ainda precisa ter alguns ajustes nesse novo contrato para que a Prefeitura tenha um formato diferenciado de gerenciamento do sistema de transporte. Até porque mobilidade urbana é uma coisa que se discute exaustivamente atualmente. E não dá para a gente continuar com um contrato de 8 anos, com cláusulas contratuais de 8 anos atrás, que tinham outra realidade. Então a gente precisa ter alguma coisa mais ágil. Por isso que vai ter essa nova licitação. Muito bem. Fernando e Maria, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, Carlos. Uma dúvida, quantas multas foram aplicadas ao longo do último ano contra a empresa concessionária e quais os principais motivos que foram levados em consideração para aplicar as multas? 400 multas, algo em torno de 400 multas. Os principais motivos foram falta de periodicidade dos ônibus no sistema, atraso, e o atraso às vezes é até em decorrência do próprio trânsito, por isso que nós estamos pensando em alguns corredores no município, para que fiquem corredores exclusivos de ônibus, e às vezes falta de manutenção nos ônibus. Foram multas aplicadas porque a CET tem um gerenciamento, já tinha esse gerenciamento de fiscalização do sistema de transporte, e aprimorou de forma que pudesse notificar e posteriormente aplicar a multa. Então não há um risco, por exemplo, da empresa não cobrando, isso é muito comum, a empresa não tendo aumento da tarifa, ela diminui um pouco o número de ônibus de forma de compensação, né? Esse risco não existe? Aí vai a fiscalização por conta da CET. É necessário que a gente aprimore a fiscalização para que não corra esse tipo de risco. Na verdade, a tarifa não teve impacto no bolso do trabalhador, mas houve uma desoneração de PIS/COFINS ano passado. E houve uma redução de tarifa e um realinhamento de tarifa no passado. Então o trabalhador não sentiu no bolso e continuou pagando R$ 2,90 e vai ficar dessa maneira por mais um ano. Mas a empresa não está tendo nenhum tipo de prejuízo na operação do seu sistema. Até porque o último realinhamento, com essa desoneração e a nova configuração da tarifa, se deu ano passado. A revisão de linhas e a oferta de serviços são as prioridades hoje da CET, porque há um problema, há queixas recorrentes com relação à falta de ônibus em algumas linhas. Em contrapartida, outras linhas têm vários veículos, um atrás do outro, enfim. Esse tipo de ajuste é a prioridade? É a prioridade, até porque nós temos ainda o sistema circular no município. Esse sistema circular não condiz mais com a realidade do trânsito do município. Nós vamos ter os sistemas troncais com linhas que vão cruzar o sistema troncal. Que vai ser o do VLT. O VLT é o troncal, e você vai ter linhas que vão estar levando para o centro e para a hora, porque o VLT vem na região intermediária do município, né? E com isso a gente vai dar mais agilidade para o sistema de transporte em Santos. E a qualidade é fundamental. A gente percebe, Chico, que o cidadão, para migrar para o sistema de transporte, ele tem que ter qualidade, que está incluído conforto, tem que ter pontualidade, tem que ter segurança. Então são passos que foram tomados ao longo de 2013, que a população de alguma forma não percebeu, mas, por exemplo, a inserção do cartão transporte diminuiu de forma assustadora o número de assaltos. A gente tinha 30 assaltos mês nos coletivos de Santos, hoje a gente tem tirando um período que houve uma ação do crime organizado na Zona Noroeste, no final do ano passado, que no mesmo dia tiveram 6 assaltos a coletivos em Santos, mas a média ficou para 1 assalto. Então, os postos de carregamento de cartão, nós tínhamos anteriormente 30, hoje temos 300. Nós tínhamos 35% da tarifa sendo paga com recurso, com dinheiro, com moeda. Não existe a proibição do dinheiro. Mas isso é importante dizer, inclusive, explicar. Os coletivos continuam aceitando o pagamento em dinheiro, sem problema. Só que essa média caiu a 7%, hoje está a 9%. Então, 9% da população ainda paga com dinheiro dentro dos coletivos. Então, são situações que a gente percebe que ao longo do tempo as pessoas estão aderindo. E o momento que a gente aplicar o bilhete único, que aí vai permitir o transporte municipal, com o próprio VLT, com o teleférico, com o Bike Santos, eu não tenho dúvida que todo mundo vai aderir ao cartão, ao transporte, porque vai economizar e não vai precisar pagar uma bilhetagem diferenciada para acessar 2 modais. Né? Até dentro desse aspecto, eu acho que é o grande desafio. Santos tem um dos maiores índices proporcionais de habitantes, proporcional com o número de veículos, ou especificamente de carros.
por mais que façam esforços, né? Infelizmente tem muita gente que vai à padaria de carro, né? Que não é nenhuma novidade. Como exemplo só, né? Como mudar essa mentalidade especificamente dos santistas, que tem uma paixão pelo uso do carro, né? Como mudar isso com todos esses aspectos, né? Como garantir isso, que será que vai funcionar por parte do sensibilizar o santista médio que mora aqui nesses bairros mais da orla da praia, que tem uma concentração maior de veículos, como conseguir sensibilizá-los? Eu acho que aí a questão do seletivo tem que ser mexida também. Esse público-alvo desse pessoal é o seletivo, né? Sim. E a gente tem pouca oferta de seletivo. Poucas linhas. Poucas linhas de seletivo, período muito escasso, precisa estender um pouquinho esse período, para a gente poder realmente dar essa condição. Eu acho que Santos vem evoluindo nos últimos anos com o transporte público, sem dúvida alguma, mas tem muito a evoluir ainda. Para a gente ter condições de ofertar um transporte de qualidade para o cidadão largar o seu carro, isso é conta. O cidadão vai ver, vale a pena deixar o carro em casa? Eu economizo, eu chego no horário, no meu compromisso, eu tenho conforto, eu volto da mesma maneira? A hora que ele entender que tem isso, talvez ele deixe o veículo em casa. É uma tentativa que tem que ser feita porque a gente tem que ofertar primeiro, para depois exigir um comportamento diferenciado. Eu acho que hoje ainda não existe essa oferta, porque a pontualidade está totalmente comprometida com o problema que a gente tem no trânsito de Santos. Então, essas adequações que nós estamos implementando e vamos implementar ao longo de 2014 vai permitir essa pontualidade. Recente pesquisa, presidente, elaborada pelo Instituto de Pesquisas da Tribuna, o IPAT, revela, é recente, coisa de um mês atrás, revela que 56% dos entrevistados consideram o transporte público em Santos como regular, apesar de todos esses investimentos e melhorias e tudo mais. E se queixam basicamente da quantidade de coletivos, do conforto, o preço da passagem, etc. e tal. Como fazer para que o transporte coletivo ultrapasse esse patamar de regularidade e alcance um índice melhor? Eu acho que essas medidas que o prefeito vem implementando... O senhor viu essa pesquisa? Vi. Essa pesquisa está em cima da minha mesa. Eu acho que essas medidas que o prefeito está implementando vão levar a essa condição. Por exemplo, uma cidade quente que nem Santos, você ter metade da frota até novembro. E por que até novembro? Por causa do verão. O verão começa em dezembro. Sim. Então, até novembro, já aparelhada com ar-condicionado, vai permitir um conforto diferenciado. Dessa questão da tarifa também ficar no mesmo valor, já permite para o cidadão se programar de uma forma diferenciada. Lógico. Houve uma grita, um comentário muito forte, que a tarifa ia para 3,35. Essa foi a solicitação da concessionária. Foi o pleito da empresa, mas o prefeito ele tinha uma moeda de troca muito forte. E ele fez valer a sua vontade nessa moeda de troca, que era a revisão do contrato ou a interrupção desse contrato, né? Sim. E ele permitiu uma revisão de contrato que desse tempo para que ele pudesse fazer um novo processo licitatório, e para a empresa foi interessante, e para a prefeitura também, para a população, deve ficar mais um ano com a tarifa congelada. Então, eu acho que em determinadas situações a gente vai ter, sem dúvida alguma, um desafio grande pela frente. Mas e uma outra coisa que ocorre em Santos é interessante, na Piracicabana opera os dois sistemas, o municipal e o intermunicipal. E às vezes as pessoas reclamam muito e você pergunta, mas qual é o tipo de ônibus que você está reclamando? É o azul ou é o branco? É o azul. Não que o branco não tenha problemas, também tem, mas a maior reclamação do sistema de transporte nosso regional está no intermunicipal, não está no municipal. Só que como é a mesma empresa, existe essa confusão e as pessoas acabam avaliando o transporte municipal da mesma maneira que o intermunicipal. No nosso municipal, apesar de termos aplicado 400 multas em 2013, dá quase 12 multas por mês, 13 multas por mês, não é nada de excepcional. Para uma frota de 280 ônibus circulando diariamente, não é nada de excepcional. Agora, a gente tem que evoluir sem dúvida alguma, a gente tem que melhorar algumas coisas para dar um conforto diferenciado para a população. Nesse sentido, a escolha a prorrogação do contrato também tem a ver com a possibilidade, e obviamente até março do ano que vem a VLT vai estar funcionando. E obviamente uma empresa vai tocar. Isso tem uma relação também, essa questão de datas, porque havia um problema, se o contrato fechasse agora ia haver um hiato, porque a futura empresa, né, que o Estado está fazendo, mas depois vai ser entregue para a iniciativa privada para a exploração do serviço, conforme falado já, divulgado amplamente. Isso também tem a ver com essa possibilidade de aproximação
de datas? Tem muito a ver. Até porque o VLT, quando estiver funcionando, imagina, vai vir uma composição pela Francisco Glicério e Afonso Pena, posteriormente. Se ela tiver em horário pico com 400 passageiros, que é a lotação limite do VLT, e ela para em determinada estação, vamos dar como exemplo a Ana Costa, e vai descer ali, vamos dizer que desçam 100 pessoas ali. A gente vai ter que ter os ônibus passando a tempo e no momento que o VLT passar, para que a pessoa não fique esperando, porque senão não tem sentido o VLT. Se a pessoa tiver que pegar o VLT para descer e esperar algum tempo pegar o ônibus, o que a gente está falando em termos de pontualidade se perde, né? Então é importantíssimo agora conciliar a revisão das linhas de ônibus em Santos. Passa por isso. Passa por isso. Essa revisão fica pronta agora no mês de abril. E a partir daí tem ajustes para que a gente possa integrar a VLT, literalmente integrar com o transporte com modal de ônibus. Senão não tem sentido. Uma outra coisa que nós vamos estar oferecendo para a população ainda esse ano, em vez do cidadão ir aos pontos de ônibus e ficar esperando o ônibus, através de um aplicativo nos smartphones, você pode, os pontos de ônibus estão sendo todos numerados, você pode acessar e ver a linha que você quer pegar, próximo de que ponto está, em quanto tempo ele chega. E você vai para o ponto, o momento que o ônibus for chegar. A confiabilidade desse sistema é de 100%, já foi testado, então a gente quer tirar também aquela questão do cidadão ir para o ponto de ônibus e ficar esperando o momento que o ônibus vai passar. Tem que inverter essa lógica. O ônibus, quando passa, o cidadão chega e acessa imediatamente. Senão, não tem sentido. Hoje em dia não dá mais para a gente perder tempo em determinadas situações, porque a gente tem tecnologia para abreviar esse Agora, problema. no trânsito, presidente, há o imponderável também. Sim. O imponderável é um complicador e tanto. Quebra um carro, um acidente, uma colisão, enfim. Isto tudo também dificulta muito o trânsito. Nós temos vias estreitas, com muitas dificuldades. Tomando o exemplo que o senhor deu da Ana Costa. Você acabou de ver 100 pessoas descendo ali na estação da Ana Costa com Francisco Glicério, né? Os pontos ali localizados vão permanecer o mesmo ou isso vai ser também remanejado de uma maneira a favorecer esse tipo de situação que o senhor apontou então, agora? Isso é uma outra coisa que a gente está estudando e já vai começar a mexer. Os pontos de ônibus em Santos, ao longo dos anos, eles foram perdendo o sentido de deslocamento, de locomoção, de agilidade no trânsito e foram feitos de maneira de, tipo, põe um ponto aqui perto, coloca um ponto ali, olha para mim, põe um ponto agora aqui. O que aconteceu? Tem pontos de ônibus, isso é fácil notar, que a distância entre pontos é de 150 metros, de 200 metros. O que significa isso? Que do eixo, o ponto mais longe está a 75, 100 metros. Do que nós estamos remodelando. Por exemplo, a Ana Costa tem 10 pontos de ônibus em cada sentido. Vai passar a ter 6 pontos de ônibus em cada sentido. E o deslocamento que a gente vai colocar entre pontos de ônibus é de 400 metros. Não é que a pessoa vai ter que andar 400 metros. O ponto mais longe vai estar a 200 metros, porque ela vai estar no eixo. E aí é uma locomoção tranquila, 200 metros não é nada de excepcional. Com isso a gente quer dar agilidade. Tem determinadas vias, a Ana Costa é a primeira que vai ter esse tipo de implementação, não corredor exclusivo o dia inteiro, não tem demanda para isso, mas preferencial o dia inteiro para ônibus. Aí sim, tem demanda para isso. Porque a gente percebe que horários de pico, isso é normal, no próprio contrato traz isso, nos horários de pico você tem mais veículos ofertados. Fora do horário de pico, você tem menos veículos ofertados, isso é um formato para você impactar o mínimo possível a tarifa também. Agora você precisa dar preferência para os veículos coletivos, senão realmente a gente não consegue atingir nossa meta de pontualidade. Fernando. Trânsito é um problema sério. Os vereadores que o digam, viu? É pedido de ponto lugar. Outra coisa, permita se você observar, você falou agora na Ana Costa, tem 10 pontos de cada lado, né? Semáforos da Francisco Glicério até a praia também tem 10. Imagine um trecho de 1 quilômetro. Isso é absurdo. Talvez da Francisco Glicério até a praia tem mais ou menos 1 quilômetro. Tem 10 semáforos. Isso é uma outra coisa que a gente está revendo, até porque a cidade tem muitos semáforos. Nós temos em Santos aproximadamente 400 cruzamentos semaforizados. E semáforos inteligentes? Tem um projeto, semáforos inteligentes, tem uma licitação. Essa verba são tão inteligentes assim, durante a campanha eleitoral. Eles já deviam ter sido implementados. Ocorre que houve uma contestação na licitação e essa licitação está se dando pela Prefeitura, apesar dos semáforos serem gerenciados pela CET, como é verba parlamentar, vai via Prefeitura e vem para a CET. Sim. E achou-se por bem recomeçar o processo licitatório. Ele deve estar sendo publicado agora no mês de abril
E são 49 cruzamentos semaforizados, da Orla da Praia da Divisa até Alexandre Martins, Ana Costa inteira, e na Nossa Senhora de Fátima, no cruzamento com Martins Fontes, até a Rua Júlia Ferreira de Carvalho. Com isso, os semáforos inteligentes têm uma grande vantagem, eles têm um laço virtual que operam de forma a liberar o trânsito quando você não tem problema, quando você tem determinado cruzamento não tão demandado, né? A gente espera sai este ano. Já deveria ter saído. Nós vamos para um rápido intervalo, presidente, peço sua licença, Fernando, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Você ainda tem dúvidas sobre a carreira profissional? Então não perca a 25ª Feira de Profissões da Unisanta. Oportunidade para interagir com profissionais de todos os cursos, visitar os estandes, conhecer os laboratórios, clínicas e outros ambientes da Unisanta. Dia 30 de abril em novo horário, das 9 às 13 e das 19 às 21h30. Entrada franca com sorteio de brindes. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br/feira de profissões. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 24 de março, e hoje recebendo com muito prazer o presidente da CET, engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, e o colega jornalista Fernando de Maria. E agora nós vamos conversar com o nosso correspondente internacional aqui do Jornal em Foque, colega jornalista Humberto Chalub. Bom dia, Chalub. Estamos aqui no Jornal em Foque recebendo hoje o presidente da CET, o engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, e o colega jornalista Fernando de Maria. E você está em Valência, visitando as instalações da empresa que está construindo os trens que vão servir o VLT em Santos. Bom dia, Chalub, tudo bem por aí? Bom dia, Chico, bom dia aos amigos da mesa, amigos da Santos TV. Realmente são boas notícias, Chico. Os primeiros VLTs vão sair daqui dia 7 de abril e estão chegando no Porto de Santos dia 22 de maio. E já vão ser iniciados os testes já para esse segundo semestre. Realmente são veículos de alta tecnologia. O pessoal, a comitiva que está acompanhando aqui, ficou bastante impressionada aí com a qualidade dos veículos que vão ser transferidos para Santos. E uma etapa importante também para a empresa Toslock, que ela faz parte do consórcio, junto com a Trans, que vai trazer os veículos, eles vão até nós, na verdade, vai ser construído no Brasil com transferência de tecnologia. Estou aqui ao lado do presidente da MTU, o Dr. Joaquim Lopes da Silva, ele vai conversar com você um pouco para falar sobre as impressões que está tendo aqui sobre o trabalho da empresa. Só um minutinho. Bom dia, doutor Joaquim Lopes, Francisco Lascala aqui do Jornal em Foque. E como está... Oi, Chico, bom dia. Bom dia. Bom dia, amigos aí da Santa Cecília. Bom dia. E como é que o senhor está vendo as instalações, enfim, os trens já estão quase prontos para vir para a nossa região, presidente? Então, Chico, nós chegamos aqui hoje, estamos aqui visitando pessoalmente, conhecendo os últimos detalhes aqui da fabricação desses veículos que vão para Santos. Só uma correção aqui da fala do meu antecessor. Dia 22, eles devem estar embarcando no dia 7 de abril. Sim. Dia 22, eles já estarão desembaraçados no trilho aí nas nossas instalações. Dia 22 de abril? Muito bem. Entre 22 e 25 de maio é para a gente já ter esses veículos aí nos trilhos das nossas instalações. Certo. Não no Porto. No Porto deve estar um pouco antes. Uhum. Então, no final de maio já teremos os trens aqui prontos praticamente para os testes que serão feitos até no primeiro semestre. É isso, presidente? É isso aí. Eles devem estar chegando aí agora em maio e no dia 22 eles já estarão nas nossas instalações. Muito bem, presidente. Nós ficamos bastante impressionados. Essa fábrica é uma fábrica centenária, né? Fabricando e produzindo para a Europa toda, para o mundo todo. Esse é o primeiro contrato que eles estão executando aí para o Brasil, né?
para a nossa região aí da Baixada. Muito bem, nós estamos aqui na bancada, presidente, com o presidente da CET, Antônio Carlos Silva Gonçalves, que está ouvindo também as suas explicações, está aqui aguardando ansioso a chegada dos trens do VLT para o sistema, que vai ser um divisor de águas no transporte da nossa região, sem dúvida nenhuma, passem a funcionar, presidente. Acho que caiu ali. Oi? Acho que caiu. Chalub, você está me ouvindo, Chalub? Oi, estou te ouvindo. Muito. Repete para mim de novo. Pois não, presidente. Pois não, eu estou dizendo, disse agora que o presidente da CET, Antônio Carlos Silva Gonçalves, está aqui na bancada conosco. Está aqui aguardando ansioso a chegada dos trens, que vão ser certamente um divisor de águas no transporte público da nossa região. O VLT vai ser certamente um divisor de águas no transporte coletivo, é o que todos nós aguardamos, viu, presidente? Um abraço aí para o Antônio Carlos, aí, presidente da CET, tem colaborado bastante com a gente. Eu não tenho dúvida nenhuma. Esse projeto, esse investimento no governo do Estado de São Paulo aí na Baixada, ele vai ser um divisor de águas no que diz respeito aos projetos de mobilidade urbana. Nós vamos ter o antes e depois do VLT aí na Baixada. Ele vai mudar a cara, não só sobre o aspecto do conforto, da qualidade que o sistema oferece, como também com uma indução de novos negócios, novas oportunidades que ele deve gerar no entorno, aí na área lindeira, ao longo de todo o seu traçado. Nesses 11 quilômetros, haverá, eu estava comentando isso ainda com o prefeito Billy, que está nos acompanhando aqui, um reflorescimento, uma revitalização e recuperação de áreas degradadas que nós observamos aí ao longo do traçado. Então, do ponto de vista da cidade, haverá um ganho enorme para a população da Baixada, né, com a implantação desse projeto. Muito bem, presidente. Eu agradeço muito a sua participação aqui no Jornal em Foque, direto de Valência, com o nosso correspondente, o jornalista Humberto Chalub. Muito obrigado, presidente, boa sorte e que tenhamos em breve o VLT circulando aqui em Santos e funcionando no sentido de atender a população da nossa região metropolitana da Baixada Santista em termos de mobilidade urbana. Muito obrigado, presidente. Um abraço a todos aí. Obrigado, presidente. Chalub, temos aí também a participação... Alô, estamos aqui agora ao lado do prefeito Billy, Chico. Muito bem. Que também está acompanhando a visita. O prefeito Paulo Alexandre não pôde vir, quem está representando o prefeito Paulo Alexandre o secretário de comunicação, o Rivaldo, né, Rivaldo Santos, está aqui representando o prefeito, e nós estamos aqui ao lado do prefeito Billy, que vai poder falar também, porque ele está, sua opinião acerca dos veículos que estão sendo apresentados. Muito bem. Vou passar pela... Muito bem, prefeito. Bom dia, prefeito. Oi, bom dia, Lascana, Cici, a toda a produção, uma saudação. Bom dia, prefeito. Oi. Prefeito, como é que está sendo essa visita? Como é que o senhor está? Os trens já estão quase prontos, prefeito? Logo estarão circulando em São Vicente. São muito animadoras as visitas, uma boa recepção, a convite, né, da empresa. Nós estamos aqui e só temos de agradecer o esforço da MTU, né, o esforço de todos os colaboradores, né, o próprio governador, a senhora presidente Dilma, que entrou também com financiamento, a sociedade do litoral, da Baixada, vai ficar muito feliz com essa operação. Eu não tenho dúvida que vai dar qualidade, né, no transporte médio, né, de uma população que precisa ter qualidade, vai mexer com a autoestima, porque o cidadão vai se sentir valorizado, né? Eu não tenho dúvida que isso vai mexer muito com a nossa região de uma forma muito positiva. Sem dúvida nenhuma, é a expectativa de todos nós, prefeito Luiz Cláudio Billy, prefeito de São Vicente, que está acompanhando a comitiva aqui da nossa região metropolitana, visitando as instalações da empresa que está construindo os trens que vão operar o VLT aqui na nossa região. E as obras já estão em andamento em São Vicente, principalmente nessa primeira fase, São Vicente até Santos. O senhor acredita, prefeito, que teremos já o funcionamento a partir do ano que vem, do início do ano que vem, o VLT já estará funcionando plenamente na nossa região? Para consolidar o ano que vem, mas esse ano já teremos
os primeiros passeios em fase experimental, né? Em São Vicente, por exemplo, inaugura agora, em abril, já a primeira estação, né? Nós acreditamos que nesse primeiro semestre já teremos passeio em fase experimental, e que vai partir de São Vicente, e a sociedade do litoral, a sociedade da Baixada, em especial São Vicente e Santos, vai sentir, né, valorizado, como eu já disse, um transporte de qualidade, com conforto, com segurança, vai mexer muito, muito, de uma forma muito sadia para toda a sociedade. Muito bem. Prefeito, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal em Foque. Participação ao vivo, direto da Espanha, direto de Valência. É um bom retorno ao senhor e a toda a comitiva a comitiva de Santos e de São Vicente, que está na Espanha, visitando as instalações da empresa que está construindo os trens que vão operar o sistema do VLT em Santos e São Vicente. Muito obrigado, prefeito, pela sua participação aqui no Jornal em Foque. Eu que agradeço. Um abraço, Lascala, Fifi e a todos da produção. Muito obrigado, prefeito Luiz Cláudio Billy. Humberto Chalub. Alô, Chico. Muito bem, Chalub. Participação aqui. Encerrando aqui, mas Chico, à noite vai ter a matéria completa no Jornal da Santa Cecília, o público vai poder acompanhar em mais detalhes, né? Certo. Então estamos encerrando por aqui. Vamos agora até a parte da tarde, e o veículo propriamente da primeira unidade efetiva que já está construída será apresentado. E durante toda a manhã foi feita a apresentação de todo o projeto. É muito interessante realmente, hoje que a população, como o prefeito Billy falou, vai ganhar muito com isso aí. Esperamos que a população também abrace essa ideia do VLT e zere por esses equipamentos que vão chegar, que são realmente de primeiro mundo. Muito bem, Humberto. E agora, exatamente as informações que vocês trouxeram vão ser comentadas aqui pelo Fernando de Maria, pelo Antônio Carlos Silva Gonçalves. Muito obrigado pela sua participação, Humberto Chalub, direto de Valência, na Espanha. Um bom retorno para Santos e um abraço a todos os integrantes, colegas jornalistas que estão presentes também em Valência, ao Rivaldo, secretário de Comunicação e que representa o prefeito Paulo Alexandre. E hoje à noite, no Caderno Regional, novas informações a respeito exatamente, diretamente da Espanha, com o colega jornalista Humberto Chalub. Obrigado, Humberto. Um bom retorno a você. Obrigado, Chico. Bom dia para vocês. Obrigado. Muito bem, presidente. Aí está a intervenção do nosso correspondente, Humberto Chalub, direto de Valência, na Espanha, ao lado do presidente da MTU, Joaquim Lopes, e também do prefeito Luiz Cláudio Billy, de São Vicente. Nesse sentido, parece que as coisas estão correndo bem. Agora a expectativa é para a chegada dos trens. Em maio já estarão aí, começando a circular, provavelmente em junho, julho, em fase experimental. É verdade. Nós perdemos um tempo em Santos, uma demanda judicial, e as obras ficaram paralisadas. Poderíamos estar no mesmo estágio de São Vicente, infelizmente isso não foi possível, mas a gente percebe que a MTU está se empenhando muito para que esse sistema seja implementado o quanto antes. Eu acho que é uma quebra de paradigma em termos de transporte coletivo e transporte público para a nossa região. Para você ter uma ideia, Chico, da Ponte dos Barreiros até o terminal do Porto em Santos são 11 quilômetros e 200 metros. Sim. A parte de Santos são 5 quilômetros. O deslocamento da parte de Santos, que se dá naquela região perto do Clube dos Ingleses, no túnel lá do Zé Menino, até a Senador Dantas, de automóvel você faz em 30 minutos. No VLT você vai fazer em 15 minutos. Então, aquilo que a gente estava falando anteriormente em termos de transporte público, que é a pontualidade, a certeza da chegada no horário previsto, isso vai ser consagrado com o VLT. Uma outra coisa, o cruzamento do VLT, por exemplo, nos canais, nós que convivemos com o trem naquela faixa, temos aquela ideia do trem manobrando, ele ia, vinha, o VLT passa num cruzamento de canal de 6 a 7 segundos. Então, ele é muito rápido na passagem nesses cruzamentos. Então, aquela preocupação que vai impactar muito no trânsito, é lógico que vai ter que haver uma harmonia entre o trânsito, a sinalização. Essa sinalização se dá 4 estágios, 4 semáforos no sentido centro e 4 no sentido praia, interligados com a semaforização do VLT, para que a gente não tenha impactos no viário do município de Santos. Mas é um avanço muito grande em termos de transporte público, a gente quer o quanto antes estar com isso implementado. Sem dúvida nenhuma. Fernando de Maria. Dentro do que eles falaram, só uma dúvida, por exemplo, o ponto final dessa primeira etapa será aqui na Conselheiro Nébias, com a Francisco Glicério, e assim, há uma preocupação também, se demorar a segunda etapa,
que, pelo que eu li, a empresa que ganha a licitação que vai tocaria a segunda etapa, não é isso? Então, a princípio, a licitação era na Conselheiro Neves com a Francisco Glicério. Houve um problema, a MTU enfrentou um problema de mudança de percurso na segunda etapa. Anteriormente, ela ia pela Conselheiro Neves e voltava pela Conselheiro Neves. Análises que nós fizemos na CT, descartamos totalmente esse trajeto, porque não dá. A Conselheiro ficaria com uma faixa de rolamento de automóveis sentido centro e uma faixa sentido praia. Então ele vai pela Campos Melo agora e deve retornar pela Constituição e Luiz de Camões. Esse retorno ainda está sendo discutido. Mas a previsão... Não retorna pela Conselheiro? Não retorna mais pela Conselheiro Neves. E aí a MTU fez um aditamento no contrato da primeira etapa e está indo até o Porto, até a Senador Dantas, que lá fica o pátio de manobras. Na primeira etapa? Na primeira etapa. Mas então, não teriam estações também ou não? Aí tem estações. Tem 5 estações, 7 estações do lado de Santos. Essas 7 estações, elas se dão a cada canal, ela se dá na Conselheiro Neves e na Ana Costa, e tem uma estação antes de chegar na Senador Dantas. E na Senador Dantas ela sai da Afonso Pena e aí sim, vai pela antiga linha do trem, porque ali é o local mais adequado para o VLT estar circulando nesse momento, até porque a hora que ele entra na Senador Dantas, aquele é o melhor espaço para ele fazer essa conversão à esquerda na Senador Dantas. Então, para que fique claro para os nossos telespectadores, antes de chamar o intervalo, presidente, o Esplanada dos Barreiros até a Senador Dantas. Até a Senador Dantas. Essa é a primeira fase. 11.200 metros. Até a Senador Dantas. Sendo que há uma interseção no sentido da Campos Melo para que siga para o centro. Aí é a segunda etapa. Já entra a segunda etapa, aí já é mais da complexo. Campos Melo, que vai até o centro, pega pela Campos Melo, passa em frente ao Mercado Municipal, João Pessoa, retorna na altura da rodoviária, uma rua antes da São Bento, me foge o nome agora, vem pela Amador Bueno, passa ao lado da rodoviária, Amador Bueno, entra na Constituição, a princípio seria a Constituição. Luiz de Camões, aí volta a Conselheiro Neves, volta não, é o único trecho que passa, entre a Luiz de Camões com a Luiz Gama até a Conselheiro Neves com a Francisco Glicério. Aí retorna para São Vicente. São Vicente pela Francisco Glicério. Tá certo. Presidente, eu peço a sua licença, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque. Vamos para o último bloco desta segunda-feira, 24 de março, e hoje recebendo com muito prazer o presidente da CET, Antônio Carlos Silva Gonçalves, e o colega jornalista Fernando de Maria. Ainda sobre o VLT, presidente, só para que fique claro, quer dizer, o fato dessa extensão da conselheiro Francisco Glicério até senador Dantas na primeira fase não vai implicar num prazo maior e, de repente, num atraso para o funcionamento do sistema? Não, ele é necessário para você ter o pátio de manobras, né? Sim. Senão o VLT não tem como fazer a manobra e o pátio está em Santos, nessa região na região portuária, na Senador Dantas. E essa frente está aberta para eles trabalharem, não tem problema algum. A discussão ficou na Francisco Glicério entre a Conselheiro Neves e o Canaã. A grande discussão e que paralisou... E por conta de questões judiciais, etc. E tal. Nesse trecho paralisaram as obras. E
Foi uma pena, porque a Francisco Glicério, no meu ponto de vista, enquanto engenheiro, vai ser a avenida mais bonita de Santos. Ela vai ter trechos com 49 metros de largura. Vai ter uma integração da rua Marquês de São Vicente e da rua Vidal Sion a Francisco Glicério. E o ganho de valor imobiliário desses imóveis que estão nessas ruas vai ser muito grande. Você pega, por exemplo, a Francisco Glicério no trecho do Washington Luiz com a Conselheiro Neves, não tinha frente alguma. A frente se dava para Barão de Paranapiacaba. Sim. Já tem empreendedores que compraram o terreno e já estão abrindo uma frente para a Avenida Francisco Glicério, com um veículo, com um VLT passando à porta. Quer dizer, o ganho em termos de qualidade de vida, porque o VLT não é um transporte poluente, não é as pessoas às vezes confundem o VLT com o trem ou com o bonde. O VLT não tem barulho algum. É um metrô de superfície. É um metrô de superfície, ele tem um amortecedor falando grosso modo, de borracha, emborrachado, de forma que o impacto da roda de ferro com o trilho de ferro, ele é amenizado nesse amortecedor. Então é um veículo completamente diferente e a qualidade em termos do transporte é indiscutível. Então eu entendo que essa avenida, além do ganho urbanístico, os imóveis também vão ter uma qualidade de transporte diferenciada do restante da cidade. Fernando Maria. Presidente, dentro dessa linha de grandes obras, também tem a discussão sobre o túnel. E recentemente o presidente da DESA, Laurence Casagrande, né, ele comentou que o futuro traçado do túnel, há a possibilidade da circulação de caminhões, né, entre Santos e Guarujá, que é obviamente isso daí abre uma expectativa para a empresa que depois de explorar o pedágio, uma coisa é circulando o caminhão e outra coisa não circulando o caminhão, né? Por parte da CT há uma posição que já foi muito falada, que proibição de caminhões. Isso é mantido ou o senhor acha que vai ser... Como resolver isso daí? Caminhão a pressão vai não ser vai muito passar grande mesmo? Ou a pressão de cima vai falar, vai passar e ponto. Porque o Guarujá é bom, mas para Santos não é bom. Eu acho que a pressão ela pode até existir, mas o prefeito Paulo Alexandre já foi categórico, assinou até uma ata em reunião com o promotor da URI, a questão dos 15 dias, enfatizando que os caminhões não vão passar ali. É lógico que a construção do túnel permite a passagem dos caminhões, a configuração permite a passagem dos caminhões. Sim. Cabe ao gestor municipal de cada município definir o que ele quer para aquela região. O prefeito já falou que não vai passar. Assim como o túnel do Marapé, vai existir uma pressão enorme para que os caminhões passem, o do Marapé, que vai para a zona noroeste, para que os caminhões passem por ali também. E o prefeito também já disse que aquele túnel não vai passar caminhões. Então, vai muito do gestor. Em Santos, a gente está muito tranquilo, porque, apesar da construção permitir, em termos estruturais, a passagem, o que é permitir? Permitir é ter espaço, né? O prefeito já... Ou seja, até a possibilidade de, mas não quer dizer que... Mas esse espaço a gente vai trocar para automóveis. Então não vai haver a população pode ficar tranquila. Existem até alças de acesso que tiram o trânsito de caminhões para a região portuária. A saída uma das alças, porque o túnel, apesar de ele ter as embocaduras definidas, lá de Santos e Guarujá, ele tem algumas alças de acesso diferenciadas. E existe uma alça que leva para Senador Dantas e outra alça que leva para Padre Anchieta, como saída do túnel. Mas o prefeito já disse que não vai passar caminhões, a gente está muito tranquilo nesse sentido. Até porque é a soberania do município de legislar em torno da ocupação e uso do solo. Lógico. Ou seja, é uma atribuição da prefeitura. Claro. Mas, de qualquer forma, houve uma certa preocupação com essa declaração do presidente da DERSA de que poderia receber caminhões também, com quem, de repente, abrindo já o espaço para uma eventual situação como essa, que seria muito ruim para Santos. Seria péssimo, porque aquele bairro do Macuco é um bairro que, naquela região que vai sair o túnel, apesar de ter alguns terminais retroportuários, ele não tem um impacto muito forte dos terminais retroportuários. Pelo contrário, tem um terminal retroportuário no meio do bairro, que com essa construção do túnel, ele vai sair do bairro. Sim. Então, até isso foi pensado pela administração municipal de forma a requalificar o bairro do Macuco. E aquele espaço que hoje é o terminal retroportuário é uma área da CPTM, é uma área do Estado, ela vai ser oferecida para residências habitacionais. A construção de um conjunto habitacional. Então vai mudar totalmente a característica daquele bairro. É um ganho muito grande para a região, sem dúvida alguma. Existem discussões se vai impactar o trânsito, se o túnel está no local adequado ou não. Essa configuração do túnel, a gente precisa ter bem claro. Imagina que a Baía de Santos, o nosso porto é essa mesa.
Quanto mais você vai para o ponto da praia, mais você favorece o túnel para automóveis. Quanto mais você vem para a região central, mais se favorece para caminhões. Caminhões, claro. É necessário em Santos mais do que uma ligação seca. Se discutir, quando discutem, não, mas tinha que estar pelo menos duas. no retão da Lemoa. Tem razão. Tinha que estar, não, tinha que estar onde ele está. Também tem razão. Uma tinha que sair. A gente ia começar por uma. O que está se optando é pela ligação da Rodrigues Alves, da altura da Rodrigues Alves, que vai dar uma condição diferenciada para a gente fazer a travessia das balsas. E por que essa preocupação? Porque não dá mais para atravessar de balsa para o Guarujá. A frequência dos navios é muito grande, as balsas já estão ficando paradas. Agora de manhã estava falando no início do jornal, 7 balsas operando. Pode ver, a grande parte dessas balsas, você entra na balsa, você tem que esperar um navio passar à sua frente. Então, esse túnel vai reduzir muito o transporte de balsa e vai acelerar muito a interligação Santos-Guarujá, sem dúvida alguma. E para Santos é importante porque a gente se aproxima da área continental. A área continental é uma reserva de terreno muito grande que Santos tem e que precisa ocupar rapidamente, porque senão nós vamos acabar perdendo aquela região também. Mas nesse sentido seria fundamental, presidente, a ligação seca Santos-Santos, Santos-Ilha, Santos-Continente, na entrada da cidade, na Lemoa. Também. Que seria exatamente a ligação para caminhões. Também é uma ligação para o sistema portuário, até para ampliação do Porto de Santos. Eu acho, Chico, que nós não podemos nos contentar com o túnel que está sendo dado. É um ganho muito grande, é um avanço de décadas que está sendo discutido. O prefeito tem falado isso diretamente. Acabou esse túnel, ele já vai começar a pleitear a nova ligação. Porque a cidade tem que precisa ser com o governo federal, ligações. Porque inclusive pela importância do porto. Lógico, e a área do porto é uma área federal. Claro. E é o maior porto da América Latina. E quando a gente discute logística, a gente discute acessos. E cabe sim ao governo federal entrar nessa discussão de que maneira que os caminhões se deslocam da margem direita para a margem esquerda. Muito bem, falando em logística, nós já estamos aproximando do final do programa, presidente. Eu queria, na esteira de tudo isso, discute-se sempre em Santos e muita gente fala a respeito de um rodízio de veículos. Essa é uma tese que vira e mexe, ela volta, é recorrente, né? Tem pessoas que defendem o rodízio, a exemplo do que acontece em São Paulo, como uma forma de melhorar o trânsito em Santos. O senhor, como é que o senhor vê essa questão? O senhor é a favor? O senhor acha que isso resolveria o problema? Acho que não. Acho que a gente ainda tem algumas alternativas. O santista ainda tem alguns confortos que as cidades médias e grandes já não têm há muito tempo. Nós paramos carros nas grandes avenidas durante o dia inteiro. Vai para a padaria, não é? Vai para a padaria de carro. As grandes avenidas, nas cidades médias, você já não para carro há muito tempo. E tem alguns ajustes que a gente ainda tem que fazer. Tem um exemplo, Chico, que é muito emblemático. Washington Luiz, entre a Alexandre Herculano e a Galeão Carvalhal. Sim. Quando nós proibimos o estacionamento no horário de pico, das 5 às 8 da noite, a fluidez melhorou em 40%. Então, tem algumas alternativas que você melhora a fluidez. O Fernando estava falando agora que a Ana Costa, hoje de manhã estava congestionada. Não justifica a Ana Costa estar congestionada porque você não pode parar carro nesse horário. Deve ter acontecido algum problema. Mas, ao mesmo tempo, a Ana Costa tem hoje as faixas de rolamento com 2,40 m, são muito estreitas, isso não possibilita uma fluidez adequada. As pessoas andam devagar na Ana Costa, porque senão o retrovisor bate retrovisor com retrovisor. A gente precisa recompor essas faixas de rolamento e deixar a avenida um pouco mais ágil. Tem os pontos de ônibus que a gente tem que diminuir, tem os semáforos que a gente tem que diminuir, tem que sincronizar. Hoje a gente só consegue operar 70% dos nossos cruzamentos semaforizados da nossa CCO, precisa ter 100% operado dela para você ter agilidade nas soluções, enfim. Acho que tem algumas coisas para serem implantadas antes da gente pensar num rodízio. A média de Santos é enorme, é 1,4 habitantes por veículo. Quer dizer, uma das maiores do mundo. Quase 1 para 1. Então, apesar disso tudo, a população de Santos não cresce. A população de Santos é quase a mesma há décadas. Então a gente precisa adequar algumas situações para depois pensar no rodízio. Sem dúvida. Presidente, teríamos mais a conversar, mas o senhor sabe, somos limitados pelo tempo e chegamos ao final. Gostaria de agradecer muito a sua participação aqui hoje no Jornal em Foco. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado e um bom dia a todos. Fernando de Maria, mais uma vez, muito obrigado. Fernando de Maria pela participação como comentarista, nosso colega jornalista, também a Paula Paparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foco. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.
Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.